Boa noite a todos. Desculpa ter chegado tanto em cima da hora, mas estava com problema na rede aqui, não funcionava nada aqui. Mas graças a Deus arrumou no último minuto. Nós vamos falar hoje sobre um tema que a gente já conversou no passado sobre ele, que é libertação. Mas eu achei ele um tema tão importante para o que a gente está vivendo, que eu queria trazê-lo novamente aqui. Que é uma libertação muito mais das nossas amarras. Né? Quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa em libertação dos problemas, mas é justamente a libertação sobre a nossa forma de ser e de agir, que acaba atraindo todos estes, talvez, desafios na nossa jornada, em que a gente quer tanto se libertar, né? Então, é uma visão um pouco diferente, através de uma obra bem interessante, que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu trago sempre que existe a oportunidade. Deixa eu diminuir aqui o coisa para não atrapalhar vocês aqui. Estão todos vendo a apresentação? Estamos. Então tá. Essa discussão, pelo menos, esse foi um livro muito impactante para mim, justamente porque ele trouxe exatamente essa visão de que, na verdade, e nós vamos ver já, que os grandes problemas da nossa jornada estão dentro de nós, né, e são criados por nós, mas também a solução para isso tudo. Então, na verdade, ele coloca, acho que a responsabilidade em que a gente tem no dia a dia de avaliar muito bem o que estamos pensando, o que estamos falando, como estamos agindo, o que estamos pedindo, né? O que estamos refletindo e assim por diante. Então, é uma obra muito interessante porque ela não tem como intuito nos carregar né, com mais peso ou, eventualmente, algum sentimento, né, algum ressentimento, na verdade, mas é muito mais nos mostrar como nos reerguer, né, e como nós deveríamos, talvez, desenvolver a nossa rotina diária, olhando para frente, olhando o que isso pode trazer amanhã, porque, literalmente, aquela rotina que está se apresentando na nossa frente, né, num dia que começa, ela vem baseado no que aconteceu ontem, mas o que vai acontecer no minuto seguinte, nós que vamos ser responsáveis por aquilo, seja ele bom ou ruim, né? E aqui é interessante a gente olhar algumas dessas reflexões, como eu já disse, para que realmente a gente coloque a possibilidade de transformação nas nossas mãos, né? Porque queira ou não, né, e eu acho que vivi boa parte da minha vida da mesma forma. Peraí, acho que eu que estou... Ardélio, eu que estou com o comando completo ou só... Que eu acho Entendi. Está. Né? Tá bom. A gente, queira ou não, a gente tem um processo de terceirização dos nossos problemas e da possibilidade de solução que a gente precisa rever, que é exatamente esse questionamento que essa obra traz, né? Eu sempre imagino que talvez um problema ocorreu na minha vida, ou uma grande dificuldade a ser ultrapassada, ela ocorreu porque alguém me fez algo, ou porque uma situação me levou a um não sei o quê, ou porque eu não tinha o esclarecimento, seja lá o que for, né? Mas, ao mesmo tempo, para solucionar aquilo, ou outras coisas que podem acontecer na minha vida, eu também recorro ao mesmo comportamento, à mesma linha de pensamento. Alguém precisa me ajudar com que isso se resolva. Se eu tiver o conhecimento, se eu tiver alguém para me ajudar, se eu tiver dinheiro, se eu tiver sei lá o quê, eu vou resolver.
E quando a gente percebe que talvez isso tudo foi gerado de uma forma diferente e a solução para aquilo também pode ser de uma forma diferente, talvez as coisas vão começar a mudar na nossa vida, né? E aí eu acho que um dos pontos incríveis que essa obra coloca nessa provocação é que, e a gente já discutiu isso muito aqui, existe essa individualidade do desenvolvimento, né, e da evolução de cada um de nós, existe a noção da individualidade nas nossas ações, pensamentos e assim por diante, na forma como a gente encara a nossa jornada, o nosso livre-arbítrio, de novo, carregado de um tema e de um conceito que é uma das bases da doutrina, a individualidade da alma. Quando a gente desencarna, e os relatos aqui, principalmente de André Luiz e outras obras, isso é ainda mais claro e transparente para todos nós, né? A nossa individualidade, sobre as nossas escolhas, né? Sobre as nossas conquistas e assim por diante. Apesar disso tudo, a gente está completamente conectados com tudo e com todos. Então, é um ponto interessante, e eu não sei se eu tinha essa visão, porque ao mesmo tempo em que eu sou dono, né, sou fruto do meu passado e dono do meu futuro, aquilo que eu atraio para mim é essa conexão. É como se eu dissesse, olha, se você pensar em amarelo, alguém que pensa em amarelo vai se juntar a você também. Se você pensar em um morango, alguém que pensa no morango também vai se juntar a você, ou pelo menos vai se conectar. Mas se você pensar num espinho, o mesmo vem, né? Então a gente começa a entender que essa conexão, ela não é simplesmente uma conexão para eu poder terceirizar a causa dos meus problemas e a solução para os mesmos, mas é aquilo que eu emano e aquilo que eu peço, né? Que muitas vezes eu não tenho muito controle disso, né? Mas eu estou executando da mesma forma. E é interessante que essa é uma das frases do livro que coloca que nós somos, cada qual de nós, um ímã, mas um ímã com uma potência absurda, atraindo para a gente forças que se harmonizam com aquelas que a gente está emanando. É basicamente isso que ele fala. Mas o mais interessante disso não é nem o que eu estou emanando, porque fica parecendo que eu agora vou me concentrar, vou pensar em algo, mas não é isso. É a minha constituição, é a forma que eu sou hoje. Que, de novo, ela é fruto daquilo tudo que eu construí até hoje, né? Então, aquilo que eu percebo à minha volta, ela é, de uma certa forma, resultado de quem eu sou, né? E a gente se esconde, como eu já disse, nessa terceirização, e a gente se esconde mais atrás de uma série de outros né, artifícios que a gente cria, mas, ao mesmo tempo, para o universo, nós não temos esses truques e essa maquiagem. A gente é o que a gente é, né? E a gente um dia vai ver isso, né? A gente sempre viu, né? Hoje a gente não consegue ver, mas hoje a gente consegue ver o que a gente criou na nossa cabeça, mas será que eu consigo me ver exatamente como eu sou, né? E aí a gente de novo volta para a discussão do autoconhecimento, né? Da autorreflexão. A gente estava discutindo outro dia numa aula do ESG exatamente isso, né? Que todos os caminhos e todas as obras e as discussões da doutrina espírita, elas levam sempre para o mesmo ponto, que é a necessidade que eu tenho de conhecer eu mesmo. Porque se eu não me conheço, eu não sei nem o que eu estou emanando, eu não sei nem o que eu estou harmonizando, eu não sei nem o que eu estou atraindo, né? Eu acho que, né? Eu faço força para que eu possa atrair, mas será que eu estou conseguindo? O nosso dia a dia mostra isso. O que vem de pensamento, o que vem... Tem algumas premissas que a gente coloca que diz, poxa vida, por que isso foi acontecer comigo? Por que só aparece encrenca do meu lado? Ou então, ao contrário, até, puxa, por que as coisas muitas vezes parece que do nada me esclarecem tanto?
E aí é interessante porque ele coloca que o que eu exteriorizo é algo que vem tanto do meu núcleo, da minha essência, que eu basicamente, se eu não me conhecer bem, eu não tenho controle nenhum sobre isso, né? Por isso que diz, olha, a gente brincar, não, uma hora você vai conhecer realmente quem você é, inevitavelmente, porque essa deturpação, talvez, que eu criei para mim mesmo, ela é extinta do meu dia a dia. Eu me vejo como eu sou, né? E aí é interessante, porque a gente já discutiu isso várias vezes aqui, né? Eu preciso saber que nesse processo de evolução, eu tenho um zilhão de defeitos, talvez muito mais defeitos do que as qualidades todas que eu tenho também. Eu sou mal também, eu penso mal das pessoas, eu quero revanche, eu gosto de vingança, eu gosto de fofocar, isso tudo eu tenho que saber que faz parte de mim, porque eu emano isso também, né? Então, se eu quiser mudar isso, aí a conversa ela é um pouco diferente, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso saber que cada vez que eu caminho pelo mundo, penso, ajo, quero, desejo, eu estou sendo mais do que nunca verdadeiro, de uma forma tão intensa que eu nem sei quanto, né? Que eu acho que essa é a grande questão. E é interessante porque uma das coisas que mais eu me perguntei, então, já que é assim, o que eu devo fazer quando eu me encontro mergulhado aí nessa negatividade? Que a gente sabe disso, puxa vida, eu tô pesado, eu só fico pensando no que pode dar errado, ou então, quando alguém chega com uma novidade, eu sempre também eu tento olhar para o lado negativo, não está legal, né? E essa frase está numa obra também, Libertação, que diz que a prece ajuda, a esperança balsamiza, a fé sustenta, o entusiasmo revigora, o ideal ilumina, mas o esforço próprio na direção do bem é a alma da realização esperada. Então é como se, de novo, né, eu vou fazer uma série de coisas para me ajudar a sair dessa negatividade, mas eu preciso dar o passo. O que vai, na verdade, fazer com que eu harmonize com aquilo que não é negatividade, num primeiro momento para depois, inclusive para positividade, ela é a ação, não simplesmente a espera, né? Não é a esperança de esperar, mas é a esperança de esperançar, que é agir para aquilo que você acredita, né? E aí não tem como fazer isso de uma forma sustentada, sólida, com muita possibilidade de sucesso, se isso não vier mais do que nunca do seu âmago, né? Para aqueles que assistiram o filme O Nosso Lar, de André Luiz, devem se lembrar que no momento em que ele não aguentava mais ficar ali no umbral, no meio da lama, ele estava cansado de pedir, pelo menos o entendimento de como ele poderia sair daquilo. E no momento mais, talvez, vulnerável dele, ele olhou para o céu e disse, meu Deus do céu, alguém precisa me ajudar, porque realmente eu não sei mais o que fazer, né? E aí, efetivamente, veio ajuda, mas veio porque ele caminhou, não é que caiu no colo dele. E o mesmo é aqui. Eu não posso simplesmente achar, gente, isso que a gente aqui na sexta-feira, por estar com essa discussão, tudo vai se resolver. Esse talvez seja o começo, esse ambiente lindo que a gente tem para discutir essas coisas, para a gente refletir um pouco mais. Mas é amanhã de manhã que as coisas vão fazer a diferença. É quando você tiver com aquela pessoa, talvez, que você tenha menos paciência, com aquela situação que mais te amedronta, com aquela tarefa que mais te desanima. É ali que vai estar. Porque é exatamente, é por isso que a gente vem para cá, né? A gente pode estar ali no espaço, em algumas comunidades, em alguns grupos, discutindo esses temas, mas é no momento de agir que eu vou saber se aquilo já faz parte de mim, ou apenas ainda é um conceito quase como uma história que para mim parece distante, mas que não faz parte da minha vida, né? Então, nesse processo de entendimento, como é que eu devo agir para poder caminhar, né?
E essa mão que te ergue, ela está dentro do teu peito, ela está dentro do teu coração. A mão vai surgir, né? Jesus fala isso o tempo inteiro. Se der um passo em direção a mim, eu dou 20 na sua direção. Mas eu preciso que você dê esse passo, mas não um passo ainda muito hesitante, titubeante, que ele vai e volta, mas é o passo na minha direção, né? Que é o passo, de novo, de se conhecer e assim por diante. E esse conhecer, ele está aí, né? Quais são as minhas dores? Quais são as minhas ações? No que, na verdade, eu penso? O que eu desejo? O que eu, na verdade, quero? Será que eu sei? Né? Será que eu efetivamente sei que aquilo tudo à minha volta fui eu que atraí? Porque é ruim isso, né? Porque a gente vai ter que dizer, puxa, então, se só vem gente aqui fofocar na minha orelha, é porque realmente é isso que eu peço. Mas ninguém quer admitir isso, né? Pelo contrário, eu passo boa parte da minha vida, como eu passei a minha, exatamente pensando que eu era melhor que todo mundo. Então, se eu sou melhor que todo mundo, por que apareceu esse ser aqui do meu lado? Né? Ou então, quando eu começo a frequentar uma casa espírita, alguém começa a apontar para mim que eu venho aqui carregado de alguns irmãozinhos que estão precisando mais de ajuda do que dar ajuda. Por que isso? Né? É porque eu gerei isso, de algum jeito. Né? É porque eu efetivamente pensei de um jeito em que harmonizei com aquilo que veio. Né? E aí eu começo a cair em alguns temas que a gente já discutiu aqui 1 milhão de vezes. A disciplina que eu tenho que ter para começar a emanar coisas boas, ou coisas que eu quero para mim. Né? Eu não quero fugir da responsabilidade que eu sei que eu tenho. Né? Se alguma coisa se mostra vindo, que talvez eu não queira, o que é melhor? Eu pedir para aquilo seja evitado ou para que eu tenha toda a condição, força, equilíbrio, harmonia do mundo para passar aquilo da melhor forma? Né? Quando a pandemia começou a se mostrar na nossa vida, né, 1 ano e pouco atrás, como será que a gente pensou com relação a isso? Meu Deus do céu, me livre disso? Ou faça com que eu passe por esse processo, por essa grande provação, mas saia do outro lado dizendo, puxa vida, eu saí melhor do que eu entrei. Né? Eu ganhei aqui um entendimento que eu não tinha. Eu ganhei uma força que me prepara agora para outros desafios ainda maiores que esse, se assim for necessário. É isso, será que constrói algo positivo ou não? Né? São essas reflexões, essas perguntas que a gente precisa efetivamente começar a fazer a cada passo nosso, até o ponto em que isso se torne completamente automático, até um ponto em que isso se torne parte de cada um de nós, né? Em cada ação, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada abraço, em cada acolhimento, e assim por diante, né? E aí, no reerguendo-se, a hora que eu começo a perceber que eu tenho essa possibilidade, esse poder dentro de mim, eu tenho que ainda ajudar que eu tenha o entendimento de que isso não é, de novo, o primeiro passo para que então tudo caia no meu colo, de novo, né? Porque, queira ou não, cada passo que a gente dá, a gente acha que é o suficiente e que aí eu mereço já parar de sofrer. Né? Eu já sofri bastante, a gente não fala assim? Por que tanto sofrimento? Isso já não é o suficiente? E aí vem exatamente isso, né? Aquela antes de você pedir, me mostre o que você pode fazer, né? Ajude antes de procurar auxílio, né? Compreenda antes de pedir a compreensão. Não é aquilo que a gente fala, respeite antes de ser respeitado. Dificilmente você vai conseguir o respeito, a harmonia, antes de mostrar aquilo, né? Eu, eu peço aquilo que eu já sei que eu posso dar, né? Eu perdoo porque eu sei que eu perdoei, né? Ou seja, como é que é isso para cada um de nós? Né? Eu busco amparo, e aqueles que têm um amparo é porque possivelmente já ampararam muito. Né?
Eu, de uma certa forma, quando eu vejo que eu começo a receber, é porque eu já conquistei né, essa ação de dar. Então, de uma certa forma, a gente precisa conhecer dentro de nós o que é isso, né? Puxa, mas eu quero, tá? Mas o quanto você está ouvindo algo ou alguém no mesmo sentido? Será que em algum momento você fez isso? Em algum momento você auxiliou no momento em que você tinha a chance de auxiliar? Será que você compreendeu no momento em que você poderia compreender? Será que você desculpou e assim por diante? Isso que, se a gente olhar para um passado recente, a gente já consegue explicar um monte de coisa que nós estamos vivendo agora. E tem um passado mais distante que a gente não consegue explicar, mas mesmo assim, se a gente confiar, e aí neste confiar, leia-se, se a gente tiver fé que Deus é bom, sempre bom, e o melhor, eu vou saber que mesmo aquilo que eu não compreendo é aquilo que eu preciso enfrentar. Né? Então, de novo, voltando para a nossa querida pandemia, né? Se a gente passou por isso, é porque, de uma certa forma, isso é importante para a gente. Então, eu vou ficar remoendo aquilo. Meu Deus do céu, mas por quê? Por quê? Por quê? Ou eu vou dizer, olha, deixa eu me preparar para eu enfrentar esse negócio da melhor forma. Né? Seja lá o que for, eu estou falando aqui numa dimensão, mas isso pode ser na dificuldade de arrumar um emprego, na dificuldade de conseguir uma boa educação, na dificuldade, seja lá tudo que a gente tem de dificuldade, de lidar com as coisas na nossa vida, será que aquilo não é justamente uma forma que eu estou tendo agora, sim, de recuperar e corrigir algo que não me ajudou muito no passado? Né? E aí, sim, o que é interessante em algumas dessas frases, que está faltando uma aspas aqui, desculpa, é que o Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. E espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo de cada um. Então, de uma certa forma, a partir do momento que você conquistou algo, aquilo é seu para sempre. Olha que condição maravilhosa que Deus coloca para a gente. Aquilo que você conquistou é seu ao longo da eternidade. E aquilo que você não conquistou ainda, você também tem a eternidade para alcançar. Bom, não tem coisa melhor que um pai poderia dar para um filho. Né? Aquilo que é seu por mérito, ninguém vai tirar de você. E aquilo que ainda você não conquistou, eu te dou todas as chances que você quiser para que você possa conquistar. E aí fica uma noção para mim assim, então qual que é o problema de tentar? Qual é o problema então de eu tentar me conhecer? Teve um cara, eu não lembro agora o nome, um grande palestrante no Brasil, que é muito interessante, ele fala, puxa, se eu vou ter que conviver comigo mesmo para o resto da minha vida, será que não era legal tentar entrar em paz comigo, então, de eu tentar me conhecer um pouco melhor, para que eu possa conviver comigo da melhor forma? Será que a gente para pensar nessas coisas? Eu não tenho tanta certeza, né? E é interessante porque se eu não fizer isso, alguém vai fazer, né? Que aqui essa constatação é muito interessante, né? Que nós somos livros vivos de quanto pensamos e praticamos. E os olhos cristalinos da justiça divina nos leem em toda parte. Então você imagina, graças a Deus, né, que tem alguém lendo, porque a gente não está conseguindo de algum jeito, né, nos ler, né? Mas eu estou escrevendo o tempo todo, conversando aqui com vocês, olhando para alguém, desejando algo para alguém, desejando algo para mim, olhando para aquele e dizendo, puxa vida, que pena que ele está passando por isso, mas merece, hein? Faz aqui, paga aqui. Ou seja, isso tudo está emanando o quê? Está harmonizando o quê, né? Efetivamente. E aí a gente volta para o comecinho do nosso bate-papo, em que a gente realmente é a origem de tudo aquilo que a gente tem, faz, pensa, pede, mas ao mesmo tempo nós somos essa grande alavanca de transformação, de correção, de amparo e, como ele coloca aqui, de cura para todos os nossos males. Então, olha só que, né, nós somos a origem nós somos engraçados, né? Para nós mesmos, nós somos aquele veneno, o veneno né, da serpente, que ele pode matar,
mas ele pode te salvar da morte também, né? Desde que ele seja aplicado no tempo e na quantidade devidas, né? Então, para mim, fica essa grande reflexão da gente saber que o amparo que vem para nos ajudar a caminhar é muito mais no sentido de nos ajudar a nos conhecer com a paciência, com a indulgência, com a calma, com a tranquilidade possível e mais harmônica do mundo, mas desde que eu saiba que a origem, tanto para os males como para a cura, estão dentro de mim. É só eu começar a caminhar. E era isso que eu queria trocar com vocês hoje. De novo, eu volto e meia, eu retorno para essa obra com muita alegria, porque ela sempre mexe muito comigo, porque eu acho que faz refletir sobre aspectos que eu sinceramente, eu não conseguia refletir antes de ler essa abordagem, né, da nossa evolução na jornada, que eu gosto muito. Mas era isso, gente. Obrigado.